Irmãos, uma homilia para o 26º domingo do tempo comum, do ano B, dia 26 de setembro de 2021, Evangelho tirado do capítulo 9 de São Marcos. O título poderia ser Não é Intolerância e o Cuidado com os Pequeninos. Nesse Evangelho, vemos que Jesus dá aos discípulos a capacidade de libertar as pessoas dos demônios, quer dizer, dos pensamentos, alienações ou forças que as tornam refratárias à palavra e ao ensinamento de Jesus. Seus discípulos aparecem incapazes de seguir Jesus e, o que é pior, querem impedir aqueles que o fazem. João disse a Jesus, claro, João, que aparece sempre em dupla com seu irmão Tiago nos Evangelhos, a quem Jesus dá o título de Filhos do Trovão, aludindo à sua prepotência, aqui aparece sozinho. João disse a Jesus, para fazer um paralelo com a primeira leitura desse domingo, tirada do livro dos Números, quando dois homens profetizavam, embora não tivessem estado na tenda com Moisés, e eles se dirigem, e Josué então se dirige a Moisés e diz: Moisés, meu senhor, manda que eles se calem. Moisés respondeu: Tens ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse seu espírito. E João disse: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. No teu nome significa adesão a Jesus, e isso lhe possibilita fazer o que os discípulos não conseguem. E daí a arrogância, pretensão de ser um grupo exclusivo, um grupo dono dos dons de Deus ou do Espírito de Deus. Nós o proibimos, disse. Não disse porque não te seguia, mas porque não nos seguia. Desde o início há a tentação de exclusividade da comunidade cristã. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagre em meu nome para depois falar mal de mim. Não o proibais, imperativo, porque ninguém, poiesei dinamin, faz milagre para falar mal de mim. Dinamis significa no grego uma energia, uma força que comunica vida. Quem não é contra nós é a nosso favor. Todos que trabalham para o bem do homem, para libertá-lo, estão a favor de Jesus. São aliados, mesmo que não pertençam ao seu grupo. Jesus logo convida os discípulos a identificar-se com eles, dizendo: Em verdade eu vos digo, quem vos der um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem a sua recompensa. A presença de Jesus e do Pai é a recompensa para quem o acolhe. Logo em seguida, porém, Jesus muda de tom. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Interessante, porque Jesus, que é sempre misericordioso com os pecadores, que fala com ternura como uma mãe ao seu filho, apresenta aqui palavras muito duras, muito severas, e exatamente com os seus discípulos. Se alguém escandalizar, isto é, fazer cair um destes pequeninos, que neste caso não são criancinhas, o termo usado é micron, que significa invisível, excluído, marginalizado. Isto é, aqueles que são pequenos em dignidade aos olhos da sociedade e da religião de então.
se alguém fizer cair um destes pequeninos que creem em mim, não são crianças, são os adultos que creem, não são pequenos de idade, mas pessoas que ouviram falar de Jesus, que pregava fraternidade, amor, perdão e acreditaram nele. Escandalizar no Evangelho significa tornar-se ocasião de pecado para alguém, levando-o a afastar-se do projeto do Salvador de Deus, que é Jesus. Claro, no texto anterior, onde os discípulos discutem sobre quem seria o maior, e aqui Jesus fala de pequeninos. Os discípulos ficam escandalizados, não conseguem entrar na lógica de Jesus. E isso mostra que mesmo no interno da comunidade de Jesus, havia pessoas que alimentavam rivalidades e tensões como aquelas fora da comunidade. Mas, para estes, disse Jesus, seria melhor que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. A pedra de moinho no pescoço, por quê? Havia duas pedras de moer, uma pequena, os doméstica, usada pelas mulheres para moer grãos, e outra grande, de moinho, que se usava para triturar as olivas e fazer o azeite. Jesus usa essa grande para amarrar ao pescoço daqueles que escandaliza um só dos pequeninos. E não só, e que seja jogado no mar. Para os hebreus, a ressurreição só era possível se o corpo fosse sepultado nas terras de Israel. Se alguém morresse no mar, por afogamento, não havia esperança de ressurreição. Mas, por que amarrar a pedra de moinho? Porque se o cadáver viesse à tona, podia então ser sepultado por alguém. Mas amarrado à pedra significa que, se alguém, por ambição, ganância, sede de poder, escandalizar um desses marginalizados, excluídos, pobres, pequeninos, Jesus não quer mais vê-lo nem aqui nem no além. Estaria sem possibilidade de ter seu corpo resgatado para um enterro. E em seguida Jesus dá conselhos à comunidade. Se tua mão te leva a pecar, corta. Em seguida fala do pé, do olho. Mão indica ação, atividade, o pé o caminho, o comportamento, o olho o critério, os valores para julgar. Se na tua vida há atividades e desejos que favorecem a ambição de colocar-se acima dos outros, cortas. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que não se apaga. O que é esse inferno? Gehenna, palavra grega, que tem origem hebraica, que significa o vale dos filhos de Rinon, Gehenna, um vale de Jerusalém, que é usado figurativamente como um nome para o lugar ou para o estado de punição eterna. Porque na Gehenna, nesse vale de Rinon, era o vale onde se depositava o lixo da cidade que queimava continuamente. Passou a ser a imagem da destruição total com um fogo inextinguível, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga, acrescenta. Isto rememora a profecia de Isaías 66, que fala do castigo contra os que se rebelaram contra Deus. Fala de verme que não morre e fogo que não se apaga. Eles, diz, verão os cadáveres daqueles que se revoltaram contra mim, porque o verme que os corrói não morre jamais,
e o fogo que os consome jamais se apaga. Eles serão um horror para toda a carne. Aqui temos dois modos de destruir os cadáveres: ou pelo verme, a decomposição, ou pela cremação, o fogo. É a destruição total. Aqueles que, por causa de escândalo, de queda para os pequeninos, por causa da própria ambição, vão ao encontro da ruína total da própria existência. Conclusão: aceitemos Jesus como mestre. Ele ensina, mestre, um dos títulos mais belos que ele tem no Evangelho. Jesus é mestre que ensina em nome de Deus grandes verdades que estão na base, na raiz da nossa existência e que dão sentido à vida. Seus ensinamentos são concretos, incidem nas relações humanas, políticas, econômicas, sociais, familiares e até nas relações consigo mesmo, com sua vida espiritual íntima e direta com Deus. Jesus ensina com autoridade como serviço. Autoridade é serviço. A riqueza é um obstáculo para encontrar Deus. E o respeito e a tolerância com os que pensam diferente de nós é uma exigência cristã. A salvação põe exigências radicais. Senão, é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço, é melhor arrancar o olho, cortar a mão ou o pé, para os quais é preciso capacidade de dispor-se a dolorosos distanciamentos e sacrifícios. O seguimento de Jesus não construirá nunca uma seita fechada, em competição ou contra os outros. Toda ação que desaliena o ser humano, expulsar demônios, é parte integrante da missão. É preciso deixar que o bem seja feito por quem quer que seja. Não atacar ou fazer guerra contra ninguém porque não pertence ao nosso grupo. O seguimento de Jesus liberta a comunidade que o segue de qualquer fechamento sectário e da tentação de se acreditar únicos. Claro que João tinha a preocupação de reforçar o próprio grupo, mas é Paulo que apresenta a esperança cristã. Diz: em Cristo não há mais diferença entre judeu e grego, entre escravo e homem livre, entre homem e mulher, pois todos vocês são um só em Jesus Cristo. Gálatas. Um redondo não à intolerância é a palavra de Jesus neste domingo. Um bom domingo a todos.